Muito bem, pessoal. Estamos começando o segundo dia do microcurso Conhecimento PNL. Hoje a gente tratou ontem de rapport, hoje nós estamos tratando de tudo sobre âncoras. E amanhã trataremos de criando um bom estado para aprender PNL. Então, você que está chegando agora, ou vai chegar daqui a pouco, já pode começar a contribuir aí, ajudando a gente a divulgar aqui o nosso trabalho. E quem sabe tem sempre alguém aí que você vai curtir aí, que vai ajudar você, que vai, sei lá, de alguma forma. Tô falando um monte de besteira aqui, né? Não tô, não. Eu tô em estado hipnótico. Vamos abrir logo esse negócio aqui. Olha aí o Carlos aí, Carlos Custódio, grande Carlos Custódio. Boa noite. Com a paciência, com a sabedoria de alguém muito experiente nessa área aí. E a gente seguindo aqui com o nosso microcurso de PNL, conhecimento PNL, hoje tratando de rapport, tratando aliás, ontem tratamos de rapport, hoje nós vamos tratar de tudo sobre âncora. É meio ousado, né, dizer que tudo sobre âncora, né? Vamos redimensionar o que é tudo sobre âncora, Carlos. Boa noite. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite quem vai entrar depois, né? Boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você estiver assistindo. É ousado e ao mesmo tempo é necessário, né? Falar a respeito de tudo sobre âncoras. É um assunto muito rico que tem. Você vai achar em qualquer material, vamos dizer assim, sobre PNL. Você vai achar o Tony Robbins falando sobre âncoras, você vai achar os criadores da PNL falando sobre âncoras, você vai achar o Joseph O'Connor falando sobre âncoras. Mas mesmo assim, tem muita gente que ainda não sabe exatamente o que é âncora. Tem gente que não sabe aplicar uma âncora que que chegou nesse mercado, chegou a fazer um practitioner e não sabe ainda fazer a aplicação de uma âncora. Então é importante aí para o pessoal saber não só fazer essa aplicação, como também saber que tem mais de uma vertente de âncora, né? Então por isso que a gente trouxe aí esse assunto. É o tudo sobre âncora, muito bem, é verdade. A gente fica aí tentando imaginar, tentando imaginar, mas a prática é a prática, né? Eu até escrevi no caso, dá uma vontade de sair praticando quando você estuda essas coisas, né? Porque é muito legal. Mas, ó, vamos começar aqui a usar os nossos PowerPoints aqui da vida, né? Vamos lá, então. Bom, ontem a gente falou sobre rapport, eu vou passar rapidamente aqui, se você perdeu, se você não assistiu aqui, olha só, lá no Master Coach, o total lá no Instituto Marcionim, você assiste, tá o link aqui, onde você está assistindo aqui no YouTube, você junta aí, tem a aula de ontem, aproveita, assiste, e aproveita enquanto é free, enquanto é aqui para você aprender. São cursos grátis, cursos que você pode realmente tirar coisas bacanas aqui, então divulga, sempre tem alguém que vai curtir bastante, você conhece alguém certamente que vai curtir mais e mais isso aí. Então divulga. Bom, então o que a gente vai começar a nossa história aqui dizendo isso, né, Carlos? Que âncora e ancoragem, né, é o estímulo externo que vai produzir uma química que vai gerar um comportamento. É, de alguma forma, uma sugestão pós-hipnótica. Vamos lá, Carlos. Como é que é? Traduz para nós aí. Eu fico jogando, eu que sacanagem, né? Eu fico jogando a bola, mas eu vou aí, eu também vou dar meus pitacos. A âncora, basicamente, ela tá bem explicado aí, né? Um estímulo, é alguma coisa que acontece externamente que vai me gerar uma resposta emocional interna. Então, é como uma causa e efeito do metamodelo, tá? Basicamente, se eu vejo um filme de terror, se eu vejo a capa de um filme de terror, eu já fico com medo. Então, isso é uma âncora. O casal que tem a música do casal, né? O cara tá dirigindo, tá sozinho, toca a música no rádio, que é a música do casal, ele já lembra da mulher dele, já fica todo apaixonado de novo. É uma âncora. Então são coisas externas que vão acontecendo, que vão te gerando respostas emocionais internas. Né? Basicamente isso. Perfeito. Então, aí você lê aqui, a gente trouxe várias coisas aqui para vocês compartilhar, coisas mais específicas, mais objetivas, conceitos, enfim.
Segundo o O'Connor e o Seymour aqui, qualquer estímulo associado a uma reação específica. As âncoras podem ocorrer naturalmente, é o que o cara está falando, né? De repente, aquela música que virou do casal, né? Aquela bebida que vocês bebiam juntos, ou sei lá o que, aquela cadeira, né? Aquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim, né? Aquele lugar ali que você via aquela pessoa, né? Aí já está visualizando. Ela também pode ser criada intencionalmente. Por exemplo, tocar um sino, pode obter a atenção de um grupo, posicionar-se em um determinado lugar para ouvir perguntas, né? Então, assim, o mais legal disso tudo, né? Perceber, tomar consciência, autoconhecimento, né? Quanto mais você percebe que tudo isso é porque você, ao viver, ao se relacionar com o meio externo, você se comporta, você tem atitudes, né? Tudo isso é marcante para você. Viver é marcante. Então é muito, né, aquela coisa quando se diz que o dia mais importante da sua vida é o hoje, né, e a hora mais importante da sua vida é o agora, e o que você está fazendo é a coisa mais importante, e ao se tocar, e ao ouvir, e tá aqui, isso só é a significação maior ainda de que você está o tempo todo exposta e à mercê, né, de tudo, de todos os estímulos externos, né, e até internos, né, enfim. Uhum. É importante argumentar também a respeito argumentar não, né, contar uma história de âncoras, né. Ela surge, na verdade, ela não surge com o nome de âncora, mas ela vai surgir a partir do Pavlov, né? Os psicólogos, eles sabem muito mais sobre Pavlov do que eu, mas ele era um cara que ele estudava a reação de cachorro, por exemplo, né? No caso, ele estudou cachorros, ele dava um bife pro cachorro e tocava o sino, que aí é o modo intencional, né? E aí, conforme ele ia dando os bifes, ele tocava o sino até o ponto em que os cachorros começavam a salivar sempre que ele tocava o sino. E chegava no momento que ele não dava bife nenhum, ele simplesmente tocava o sino e os cachorros já salivavam. Então começa com essa indução, né? Esse processo intencional. E hoje em dia, por exemplo, né, tem até uma piada que fala que quando o psicólogo escuta sobre Pavlov, ele saliva também. Mas é só para falar que existe uma âncora sobre o nome de Pavlov. E baseado nisso, aí entra toda a questão de behaviorismo, né? Entra todas essas questões de estudo de psicologia, e quando isso chega para os criadores da PNL, o John Grinder e o Richard Bandler, eles utilizam de uma outra maneira, eles começam a identificar de uma outra maneira aquilo, eles percebem que existe uma maneira de você fazer esse tipo de estímulo em seres humanos de uma maneira muito mais rápida e muito simples. E às vezes você consegue fazer sem perceber. Então eles chegaram à conclusão que é impossível você não ancorar uma pessoa. Se você tem uma resposta emocional da pessoa na sua frente e você coçar o nariz na frente dela naquela hora, você corre muito o risco de você estar ancorando essa coceira no seu nariz a esse estímulo emocional que ela tem. Então, que doido, eles já me padronizaram. É muito louco, muito doido. Pois é. Então, essas sutilezas, né, que a gente não percebe, né? Vamos lá. Vamos usar agora a apostila lá do Cláudio Lara aqui para a gente se aproveitar também da sabedoria, do conhecimento do Cláudio, e vamos começar a falar mais especificamente, né? Então, ancorando é uma forma de acessar e reacessar representações, né? É um procedimento de controlar o conteúdo de um sistema de representação. Quando você estiver trabalhando um ponto de decisão de uma estratégia, né? Então, PNL como estratégia mental, né? Você vai desenvolvendo e você usa, então, a âncora quando você estiver trabalhando naquele momento, você precisa tomar a decisão que vai ser vital, né? Então, você com isso assegura o acesso e o reacesso fácil a essa representação específica associada a esse ponto de decisão, né? Tá meio confuso? Mas, assim, basicamente quando você
quando você está tomando um momento na sua vida onde do processo ali de estratégia que você precisa ancorar, você precisa se apegar, você pode facilitar com aquela decisão que você está tomando. Né? A gente vai ver isso mais na prática, falando mais, mas é basicamente ligado a estímulos. Né? Isso que o Carlos falou vai ao encontro, inclusive, do que o Carlos está falando, contou da história do Pavlov, né? Da salivação. Né? Tem uma experiência também com gorilas, que eu tentei pesquisar para saber se era verdade, não achei até hoje, onde se molhava toda vez que os gorilas iam pegar uma banana lá, molhava, abria uma água e molhava todo mundo. E aí chega uma hora que toda a pessoa, quando a pessoa ia se mexer naquele sentido lá, a pessoa não, o gorila, né? Já não molhava mais e todos, porque o que acontecia? Vamos contar direito a história, né? A experiência é o seguinte: tem uma escada cheia com um cacho de banana, 3 gorilas, ou 3 macacos. Aí o macaco descobre que subindo lá, ele pega uma banana. Aí ele pega a banana. Na segunda vez que o segundo vai pegar, ele pega. No terceiro vai pegar, acho que ele toma um choque, ou ele é molhado, todo mundo molha. Até que fica claro para eles que não pode, que cada vez que for pegar a banana, todo mundo se ferra. E aí eles vão trocando os macacos, até ficar só os macacos que não pegam mais a banana e não sabem mais por que não pega a banana. Então, você tem no final a cena onde tem uma escada, um cacho de banana e os macacos não pegam mais a banana, que é uma forma de condicionamento também, né? Esse mesmo trabalho aí do Pavlov é trabalhado num nível intenso, por exemplo, né, do que eles chamam de propagandas subliminares, né? Que não deixa de ser uma forma, que é o que ele falou aqui no começo, uma questão pós-hipnótica, né? A pessoa já está condicionada e não sabe por que consome, ou não sabe por que não gosta, ou não sabe por que enfim. O mundo atual é feito de comunicação o tempo todo, e todo o tempo você está... Então, por isso que eu disse aqui, brincando, que quanto mais você toma conhecimento de você, autoconhecimento do mundo que você está, as possibilidades que o mundo exerce sobre você, e faz isso ao seu favor, e começa a fazer isso ao seu favor, e a gente vai ver aqui, né? Eu na minha cabeça, a âncora tem muito a ver com sinestesia, com toques, mas não é isso. Como o Carlos já disse aí, a ancoragem ela se dá de vários sentidos, né? Em vários sistemas representacionais aí, né? Questão auditiva, visual, olfativa, e de toques e sensações, né? Bom, quer comentar sobre isso? Carlos, você me desculpa, acabei falando demais aqui. Imagina. Não, é perfeita a sua colocação, porque até no conteúdo tá isso, né? O procedimento é de controlar o conteúdo de um sistema de representação. A representação é os sistemas representacionais. Então, uma estratégia mental, ela tem uma representação interna. É uma sequência de pensamentos. Visual, auditivo, sinestésico, né? E o sinestésico é tanto o tato, quanto vai entrar o gustativo e o olfativo aí. Então, são os 5 sentidos, né? Nós temos 5 sentidos para fora, nós temos uma representação interna desses 5 sentidos. E a ancoragem, você pode estimular essas representações para que você consiga intencionalmente disparar uma âncora nessa pessoa. E não necessariamente, né, você colocar uma âncora na pessoa. E não necessariamente você precisa de um toque. Né? Muita gente acha que precisa do toque em si, mas não necessariamente. Você pode fazer com som, você pode fazer movimento na frente da pessoa, enfim, várias coisas. Até o cheiro, aliás, o cheiro é potente, né? É uma âncora potente. A pessoa sente o cheiro, ela é imediato, é absurdo até. A pessoa sentiu o cheiro de um perfume faz 30 anos. Se sente o cheiro do perfume hoje, lembra daquela data de 30 anos atrás. Aliás, você está falando um negócio que ontem eu estava vendo uma reportagem. Estava em algum lugar e estava passando uma reportagem que me chamou um pouco a atenção, mas a pessoa que estava assistindo me contou que era o caso de uma mãe que havia perdido o filho e uma empresa de perfumes, ele usava aquele perfume lá há 30 anos atrás.
Aí esse perfume descontinuou e agora foi relançado. E a mãe sentiu o cheiro desse cheiro e emocionou. Então, toda uma história, quase uma coisa clássica, né? A gente sabe que, mas assim, por um lado, mostra claramente isso que você acabou de falar, né? A coisa guardada da memória olfativa, né? Que a gente que é, mas isso não é, isso é, claro, não precisa ser de uma forma tão dramática. Aliás, não precisa ser desse jeito, exato. Vamos lá para frente aqui. Então, a âncora é toda a representação gerada internamente ou externamente que provoca outra representação ou série de representações, né? Visual, sinestésico, auditivo, tonal, olfativo. A gente já vamos passando para frente aqui. Supõe-se que todas as experiências são representadas como formas de informação sensorial quádrupla, né? Sempre que aí a gente está falando de sistemas representacionais, correto? A questão auditiva, auditiva, sensorial, né? Ou melhor, sinestésica, visual, né? Que mais? Eu acho que é isso, né? Eles colocavam mais como uma... Né, quando isso era escrito, né? Era mais a questão do visual, auditivo, o olfativo e o sinestésico, que era o tátil, né? Perfeito. E eles deixavam de fora o gustativo, que também pode ser estimulado como uma âncora, assim. Fortíssimo. Sempre que qualquer parcela de uma experiência ou de uma quádrupla particular é reintroduzida, outras parcelas dessa experiência serão reproduzidas em algum grau. Qualquer parcela de uma experiência particular, então, pode ser usada como uma âncora para acessar uma outra parcela dessa experiência. A gente começa a ver umas coisas diferentes aqui nessa conversa, né? A gente começa a perceber que na verdade, é possível, né? Eu estou fazendo o papel aqui de leigo, né? De quem não conhece. Quer dizer que, na verdade, todas as experiências que a gente tem, elas atingem dentro da relação sensorial, elas se convertem dentro da gente. Essa sensação, essa questão sensorial, esses sensores aí, visual, auditivo, olfativo, sinestésico, ele registra em si, né? Daí, inclusive, pessoas têm mais sensibilidade ou têm os canais sensoriais mais abertos para uns ou para outros, dependendo do momento, inclusive, de que estão atravessando ou do que estão acostumadas a fazer da sua vida, né? Só que essas experiências, elas podem ser na lembrança, ao resgate, né, ao recaptar, que eu estou falando desse termo porque lá no Bandler, no Richard e no John, eles vão falar sobre isso. Ao recaptar essa experiência, ela surge de uma forma. E para o penelista, né, é muito importante ele perceber isso, porque vai estar na pessoa isso, né? Vai estar na pessoa. Então, é aí que a âncora começa a aparecer um indício de como é que a gente usa a âncora, né? E aí é isso, qualquer parcela de uma experiência particular, então, pode ser usada como uma âncora para acessar uma outra parcela dessa experiência. Tudo é causa e efeito, né? Então, a partir do momento que eu tenho as minhas experiências de vida, tenho as minhas representações internas, né? A partir do momento que eu penso a respeito de algo, eu gero alguma sensação em mim de qualquer forma. Então, eu tenho uma outra experiência dentro dessa experiência que eu estou tendo. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo pegar esse tipo de experiência para acessar a outra ou mudar a outra, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Perfeito, perfeito. O Samuel, eu coloquei aqui porque o Samuel, você comentou uma hora da questão da olfativa, e o Samuel aqui, a gente contou, né? Falou sobre isso, então o Samuel está comentando aí. Boa noite, Samuel, bem-vindo. Eu não sei quem é, deve ser parente, né? Estou sempre alto aí. Eu tô brincando, mas que bom, né? Bom, âncoras também não precisam ser condicionadas por longos períodos de tempo para serem estabelecidas, mas estímulos repetidos reforçam a âncora. Então, aquela ideia... Talvez isso faça sentido da questão do toque, né? Da questão sensorial, da questão sinestésica, que é mais fácil, é mais rápido de você
tocar do que você, por exemplo, um som, ficar repetindo um som, ou, enfim, mas não sei. Talvez explique. Se você for fazer um trabalho com alguém, é mais simples, né? O toque, né? É muito mais rápido, muito mais simples você fazer o toque. Perfeito. Né? Mas aí o problema tá justamente no processo de... E se a pessoa não gosta de toque? Né? Tem até uma piada que a gente fez lá com o Cláudio Lara, né? Na época que a gente trabalhava lá era a região sul de São Paulo, né? Que a gente trabalhava. E tinha uma plaquinha assim na frente da sala dele, assim, pode ser que se você venha a ser atendido por mim, eu venha a tocar em você e você vai se sentir muito bem com isso. Mas era uma piada só para fazer a pessoa relaxar mesmo, porque pode ser, a pessoa pode achar estranho, ela tá lá falando não sei o que, daqui a pouco você encosta a mão nela, aí ela pode tomar um susto, então tem que deixar bem declarado que você pode vir a tocar nela mesmo. Claro, porque inclusive a gente falou ontem de rapport, né? Pode até quebrar o rapport, né? Pode até quebrar o rapport, exatamente. Perfeito. Âncoras são estabelecidas sem recompensas ou reforço direto para serem associadas. A PNL entende que, e aí tem a ver com o que você falou logo no começo, a PNL entende que um diálogo individual, imagens ou sentimentos são apenas uma resposta da mesma forma que a salivação dos cães de Pavlov. Olha, é uma coisa meio polêmica isso aí, né? Neguinho deve se passar quando vê isso aí. Por assim, tá me tratando por cachorro? Não pegando contra os cachorros ou contra os seres humanos, mas como mamíferos temos emoções, né? Somos seres formados por emoções. Então, é muito comum você encontrar em mamíferos essa facilidade de ancoragem que você encontra em seres humanos. E a ancoragem ela vai ter uma resposta o quê? Emocional. É isso, basicamente. Você vai ter uma sequência depois de pensamento? Vai, mas primeiro teve uma resposta emocional, que vai gerar aquele diálogo interno. E já adiantando, tem algumas coisas que a gente fala, normalmente você vai fazer um processo externo para fazer ter uma resposta interna. É possível você fazer alguma coisa interna para gerar essa ação interna? É possível. É possível que você crie dentro da cabeça da pessoa um diálogo interno ou uma imagem que vá gerar essa resposta como uma âncora. É totalmente possível. Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. Quanto mais intensa a experiência que o indivíduo está tendo no momento em que a âncora é ajustada, o disparador do estímulo é aplicado, e mais forte a resposta será quando a âncora for reacessada ou reintroduzida em outro momento. Então, por exemplo, aqui, né, a questão das fobias, né? As fobias são exemplo de âncoras poderosas que são estabelecidas, na maioria dos casos, em uma única experiência de aprendizagem, breve e intensa, né? Difícil de serem quebradas, né? Não para a PNL, mas assim, na vontade da pessoa, sem um apoio, sem um trabalho de estratégia mental, a gente, né, volta a colocar a questão da importância da PNL nisso, muito difícil de ser quebrada, né? Sim, eu até brinco que o inconsciente da pessoa ele é como um gorila de 200 quilos, né? Você não consegue empurrar o gorila do jeito que você quer. Você vai incomodar ele um pouquinho, ele vai mexer um pouco pro lado e volta. Com a pura força de vontade é muito difícil, né? Então você tem que ter estratégias, ter ferramentas de fazer aquele gorila mudar para outro lugar e ele achar que aquele outro lugar é que é bom. Então essa é basicamente o processo que a PNL vai trazer, né? Da movimentação desse gorila que vamos chamar aí de inconsciente ou subconsciente. Agora, a gente falando sobre as questões, volta aí um pouquinho, da aprendizagem breve e intensa, né? É importante a gente sempre frisar, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente também, do tempo de âncora, mas eu quero frisar a parte da velocidade. A velocidade mais o tanto de emoção que eu tenho, o impacto emocional que eu tenho, quando eles têm esse embate, eles vão me gerar um aprendizado muito rápido.
Por isso que a fobia ela se torna um processo muito forte. Porque teve um impacto emocional que foi muito grande, mas essa velocidade ancorou de uma vez, aprendeu de uma vez. E aí, para tirar, tem todo um trabalho que o Márcio viu, inclusive em sala, é um trabalho um pouquinho. Não é longo, mas você percebe que que precisa de atenção. Sim, e precisa ser repetido, né? Não no sentido de que está sendo mal feito ou qualquer coisa assim, mas é uma forma de garantir a manutenção daquilo, porque muitas vezes para você limpar uma fobia, tirar ela da frente, né? Você vai na verdade não existe. O que você vai fazer é fazer a troca, né? Fazer a troca por algo. E aí, não trocar essas coisas, é isso que o Carlos. Mas aí a gente vai falar. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um negócio mais legal para mostrar. Acho que é isso. Aí. Deixa eu ver. É isso? Isso aqui, exatamente. Então, esse slide aqui mostra exatamente o momento de aplicação do estímulo crítico, né? Então, é isso que o Carlos estava falando aí. Só vamos voltar para fazer sentido agora. Olha que interessante. Né? Quanto mais intensa a experiência que o indivíduo está tendo no momento que a âncora é ajustada, os paradores estão aplicados. Então, olha só, onde é que você vai ancorar? É isso aí, Então, esse gráfico aqui mostra a instalação de uma âncora, a intensidade da emoção, né? Quer dizer, você vai levar, a pessoa vai visitar aquele momento, vai de alguma forma entrar nessa intensidade emocional aí, de algo assim, e lá você vai instalar. Perfeito. É sempre na subida. Você pode ver aí pelo gráfico que você vai chegar no ápice ali. E por que não no ápice que eu tenho que instalar a âncora? Porque quando eu instalo no ápice, eu estou instalando já a descida. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando eu estou subindo com a emoção e eu instalo a âncora, eu tenho a possibilidade de aumentar a emoção. Emoções positivas, por favor. Mas eu tenho essa possibilidade de aumentar. Que interessante pensar sobre isso, né? E aí existe aquilo que você comentou ontem, da sensibilidade, né? De ser sensível à leitura, a perceber o que está acontecendo na pessoa para você poder fazer essa leitura. Então, quer dizer, na verdade, voltamos lá para trás para o rapport, né? O rapport, de alguma forma, é um aprendizado que você faz sobre o outro, né? Quanto mais você conhece o outro, mais você faz essa sintonia e mais você entende e começa a ler o outro de uma forma melhor. Para que, por exemplo, quando você for trabalhar com âncoras, você consiga entender se ele está subindo, se ele está, a emoção, como é que está acontecendo. Agora, também surge uma dúvida aqui. Eu posso repetir essa emoção, desde que, claro, eu estou partindo do princípio que a pessoa está engajada e a gente está em flow aqui, né? A coisa está acontecendo. Então, o Bender, por exemplo, ele propõe que a pessoa volte ao lugar lá e ele reforça essa ancoragem. E aí, a gente leu agora há pouco que a âncora pode ser reajustada, né? Então, é possível que quando você aplica a âncora, você perceba que depois, na continuação, que você aplicou ela já na descida. E aí você pode arrumar melhor? Pode, com certeza. Aliás, teve até um dia que chegou chegou o cliente e falou: não, eu tô com um monte de âncora negativa aqui, você tá aqui na minha mão. Você estoura ela para mim, você tira ela para mim? Eu faço, claro. Isso assim, porque não tem aquilo, né? Na verdade, a gente tem que fazer um colapso, a gente tirar a âncora de uma outra maneira. O que tá aqui, que teve a percepção dele, já não é mais a âncora em si. Mas o fato dele ficar pensando naquilo já se tornou uma âncora também, né? Ele pensa naquilo e aí ele se sente mal, e aí ele fica evitando, e aí ele se sente mal, pior ainda. E aí ele vai chegar um ponto que o cara vai descer para a própria mão, porque ele está com medo da âncora. E isso que você está falando é interessante, daquilo sobre o que você estava falando da questão das fobias, né? Porque a fobia, na verdade, acaba sendo um empilhamento, né? A pessoa vai, não é? A pessoa vai eu sofro por causa daquilo, e aquilo me faz sofrer, eu sofro por causa daquilo, e toda vez que acontece isso comigo, tem nominalização aí no meio, tem o quê?
Tem várias coisas aí no meio, né? Eu sofro quando isso acontece comigo, causa e efeito, né? Sim. Então, Então, quanto como é mais que é? isso acontece comigo, pior eu fico. Causa e efeito de novo. Mas Sim. isso, o que exatamente está acontecendo? Né? E aí é verbo inespecífico, falta de índice de referência, enfim. Vai acontecendo uma porrada de coisa aí. Uma montanha de coisa, e mais a ancoragem daquilo, que pode se dar por uma música, pode se dar por um lugar, pode se dar por você. O cara olha no espelho de manhã, bate o olho visual e pensa na tragédia que foi a vida dele, o que aconteceu, não sei o que lá. Aliás, você já ouviu falar de um cara chamado Bill Hamsen? Ele foi um caso... Inclusive vai sair um filme de horror baseado nele, né? Que é, acho que Invocação do Mal 3 vai sair em junho. Ele tinha um problema que era um problema psicológico chamado licantropia, que o pessoal acha que é lobo, né? Como que piorou isso? Ele olhou no espelho e ele viu um lobo. A percepção dele foi de que ele era um lobo. Então, aí eu vi que eu sou um lobo, logo eu acho que eu sou um lobo. E aí isso começou a se retroalimentar até o ponto que ele começou a agir e atacar as pessoas como se ele fosse um lobo. Nossa. Bem doido o negócio. Existe também a questão da submodalidade dentro da cabeça da pessoa, né? É isso que eu ia falar. Ele reconstrói a si mesmo, né? Ele reconstrói a si mesmo do jeito que ele acredita, porque no final tem crença isso, né? Tem uma crença nisso, né? Tem uma crença. Tem uma crença. Ele já subiu do patamar de comportamento, ele já está numa crença que fica retroalimentada pelo próprio comportamento, alimenta a crença, né? Exatamente. Que doido isso, que doido. Bom, vamos tocar aqui o nosso negócio aqui, falar mais. Então, isso aqui também é interessante. Quanto mais original o estímulo, mais preciso será o reacesso do estado desejado. Quanto mais original, menor a chance da âncora trazer consigo, quanto mais original esse estímulo, né? Menor a chance da âncora trazer consigo. Opa, eu tô sendo mal educado aqui, deixa eu... Quanto mais original esse estímulo, menor a chance da âncora trazer consigo outras representações não desejadas, que tenham associações similares. Quanto maior a precisão com o estímulo é replicado, mais rápido e mais preciso o reacesso. Isso uma parte muito legal, porque, na verdade, estão falando exatamente disso. Eu, por exemplo, já fiz várias aplicações de âncoras em mim e tem muito aquela coisa com a mão, né? Que é uma coisa discreta. Então você fecha a mão, e aí você fecha a mão, você se vê poderoso, você se vê realizando tudo. Ah, mas aí você fecha a mão e aí você se sente mais decidido, não sei o quê. Ah, você fecha a mão e aí você lembra de você, não sei o quê, não sei o que lá. Ah, pô, caramba, é tudo na mão, né? Por exemplo. Então, quer dizer, não tem originalidade, né, quando você faz isso. É importante buscar coisas. Um assovio, não sei, mas depende muito também. Barulhos que você pode fazer, tipo... Você usar da sua criatividade para você estimular melhor a pessoa. Que às vezes a pessoa vai ter... não, eu escuto essa música, eu lembro de alguma coisa. Você vai reutilizar aquela música? Não, a não ser que você faça um colapso com aquela música. Né, que aí a gente vai falar mais pra frente também do colapso. Mas a não ser que você faça um colapso com aquela música, você não vai reutilizar aquilo. Porque você vai estar reacessando uma coisa que você não quer. Perfeito. E aqui, ó, quanto maior a precisão com que o estímulo é replicado, mais rápido e mais preciso o reacesso. Eu diria que quanto maior a precisão com que você aplica na primeira vez, mais fácil você faz o reacesso também. Correto. E aí entra a questão do tempo de âncora. Vamos falar sobre toque, âncora de toque. Né? Quando eu vou ancorar uma pessoa, eu não vou encostar a mão na pessoa e vou deixar o dedo aqui 2 horas. Isso não é ancoragem. Aqui eu já estou encostando o dedo, já estou sendo bem mal educado, na verdade, de manter o dedo aqui. O que eu quero fazer é encostar, menos de 1 segundo eu tiro. Por quê? Porque senão eu estou anestesiando o meu dedo aqui. E aí já não existe mais uma âncora. É a mesma coisa das roupas. Quando eu acabo de colocar uma roupa, eu sinto que a roupa está aqui. Passou 5 minutos, eu já não sinto mais a roupa aqui.
a não ser que ela esteja extremamente apertada, né? Então, o corpo ele tende a se acostumar com aquilo e ele não vai entender aquilo como um estímulo. E aí, como não é mais um estímulo, você não tem mais a resposta que você precisa. Então, o tempo que você manter a âncora é muito importante. Você pode até manter a mão aqui? Pode. Quando você precisar acessar, aperta. Que aí é outro estímulo do que deixar a mão aqui. E tem que ser rápido. Perfeito, muito legal, tá vendo? As pessoas acham que... Eu já vi neguinho ancorando, empurrando o ombro da pessoa, assim. Não, tem uns que se tivesse a unha do Zé do Caixão, varava a pessoa, né? Porque fica... Então, isso é importante, né? Porque, na verdade, essa relação entre a intensidade ou a força que está sendo aplicada na hora de fazer uma âncora de toque que é mais usual, né? O pessoal usa mais, mas também acho que as outras são muito importantes, né? Mas aquele tal do ó, você não sei o quê, uau! Ou senão, uau! Sei lá, alguma coisa, um ruído, né? Um negócio assim. E aí tem até a ver com a própria hipnose não verbal, que é uma outra história, mas também conversa um pouco, né? Com essa história dos ruídos. Esses ruídos que vão levando, que despertam as ideias ancestrais, né? Mas enfim. Mas voltando aqui para a âncora, essas questões da âncora, a gente acaba usando mesmo de toque. E aí, o lugar onde a pessoa está tocando é muito importante. Agora, também é legal que... aí é uma questão mesmo, né? Aí é legal que, ao estimular, o quanto que eu preciso ficar... Como é que se dá essa relação de eu ficar pressionando, de ficar usando a âncora, repetindo a âncora. Por quê? Eu repito a âncora porque a pessoa não está ela não está conseguindo fazer com ela mesma essa história da ancoragem, ela não está conseguindo. Por que a pessoa não aceita a ancoragem, por exemplo? Uma pergunta mais objetiva. Né? Tá, é possível? E como é que você lida com isso? É possível a pessoa conscientemente ser resistente a isso. Então, ela não vai seguir suas instruções para que você consiga o objetivo de eu cheguei numa emoção, estou chegando no pico da emoção e eu vou ancorar. Se ela não está seguindo as suas instruções, ela não vai chegar lá, mas só por esse motivo. Mas uma conversa normal, aí vamos falar que estou fazendo o modelo Milton. Estou fazendo um processo conversacional com ela não vai perceber. Então, ela de uma maneira inconsciente, ela vai seguir no que eu estou falando e aí eu consigo fazer uma âncora nela, tá? Aí é um outro processo, um outro caminho. A única forma de você não conseguir ancorar a pessoa é se ela fica consciente do processo, precisa ser ancorado, e aí ela resiste não seguindo as suas instruções. Só isso. Perfeito. Então, isso é muito legal de a gente perceber que, na verdade, você contou um segredo aí, né? Um segredo, que na verdade você começa, por exemplo, você começa com a pessoa dentro de uma estratégia, estratégia, um metamodelo, aí, sei lá, fazendo isso, e a pessoa, ela resiste aí ao mesmo tempo, quando você perceber que ela está resistindo, ao começar uma conversa para avaliar, entre aspas, o que está acontecendo, você vai levando ela para uma relação conversacional, e aí você instala essa âncora de um outro jeito. É uma estratégia também. É totalmente estratégico. E aí você pode fazer por perguntas, por exemplo. Tá, eu sei que você não está muito afim de fechar os olhos aqui e a gente resgatar algum momento, mas eu sei que você teve momentos bons na sua vida, não teve? Teve um momento em particular que foi muito bom, não teve? Você percebe que a pessoa vai buscar. E aí você consegue ancorar. É outra forma também de você fazer. Você vai fazendo perguntas e aí a pessoa vai reacessar as memórias dela. Perfeito. Bom, vamos bora lá. Então, falamos aqui falamos do estímulo, né? Vamos mais para frente. As âncoras são estabelecidas em todos os sistemas representacionais. São externos, são internos, visuais, sonoros, referentes a sentimentos, cheiros e gostos. Essa extensão das possibilidades das âncoras realmente mostra o tudo que é possível para o profissional
trabalhar para poder realmente atingir. Não é justificado que não se consiga, a não ser que aquele momento, por algum motivo, o próprio profissional, de alguma forma, não está conseguindo, ou a pessoa está fechada de um jeito que ela chega a ser até, vamos dizer assim, agressiva. Né? Eles Aí é vão uma outra sair na história. briga ali, né, dentro A do briga, né? consultório, né? E só para terminar aqui, âncoras podem ser ajustadas e acionadas, evidente, ou secretamente, dependendo do resultado desejado. Então, é aquilo que a gente está falando aí e o que você já comentou, né? Na verdade, ou seja, eu posso alterar a própria, no conversacional, a própria ancoragem, sair do externo para ir para o interno. Eu posso buscar que essa ancoragem se dê no visual, na questão sonora, despertando ou confirmando um sentimento que você mesmo citou agora há pouco, aquele momento legal da sua vida, é uma forma de ancoragem, né? Uso para os cheiros, os gostos, e isso pode se dar de uma forma evidente, ou seja, estamos fazendo aqui com você, ou sem a pessoa perceber. É por aí. É bem por aí. Bem por aí. E aí existem as técnicas, né? E os tipos de âncora, né? Existe a âncora mais clássica, que é que todo mundo conhece, que eu vou falar da âncora de toque, vou usar ela como exemplo em todas essas, tá? A clássica, eu faria você chegar você reviver uma lembrança sua boa, por exemplo. Vou fazer você me dar detalhes sobre isso, e quando você tiver tendo uma emoção positiva e eu perceber que você está sentindo aquela emoção, eu vou e toco você rapidamente. Aí quebra o estado, ou seja, eu falo de uma outra coisa, eu falo, pô, eu adoro água com gás, não tem nada a ver com o assunto, mas eu tô quebrando o estado. E aí eu quero testar, né? E aí como é que é o teste? Eu vou tocar em você e aí eu quero ver se você vai trazer aquela emoção de volta com o estímulo desse toque. Beleza? Isso é uma ancoragem clássica. Quais são os outros tipos de ancoragem? E aí você vai encontrar material do Richard, você vai encontrar material do Joseph O'Connor, né, que vou falar bastante desses outros tipos. Mas existe a âncora de slide, que eu ancorei você, eu fiz todo o processo, fui, pum, encostei aqui bonitinho em você. Peguei uma sensação. O que eu quero fazer? Eu quero aumentar essa sensação. Aí eu pego e faço como se eu estivesse escorregando e eu falo para você. E aí é uma sugestão hipnótica. Então, eu vou auxiliar você, eu quero que você duplique essa sensação em você. E aí eu vou escorregando o dedo, como se estivesse aumentando essa sensação. E o corpo da pessoa vai respondendo, porque é uma sugestão. Né? E você pode fazer o contrário. Vamos fazer que é congruente, vamos descer essa. Cadê? Vamos descer essa emoção. E a pessoa vai também acompanhar o seu comando, tá? E aí existe um outro tipo de âncora que seria o encadeamento de âncoras. O que é o encadeamento ou corrente de âncoras, né? Eu faço, vamos supor, 4 âncoras diferentes para chegar num resultado. Então, você está triste. Eu quero que você se sinta totalmente motivado e confiante para você fazer alguma coisa. Tá, se você está triste, até você chegar na motivação, você concorda que tem um buraco no meio do caminho? Para eu saltar daqui para cá, tem um baita de um buraco, eu não vou conseguir de uma vez fazer isso. Então eu tenho que construir a ponte. Então eu ancoro a tristeza que você está sentindo, vou ancorar ela, vou fazer aqui nos dedos. Vou ancorar essa tristeza que você está sentindo. Tá, então, depois da tristeza, qual que seria o sentimento ideal? Eu tô mais sereno, tô tranquilo. Beleza, então vamos pegar um momento que você sentiu bastante serenidade, bastante tranquilidade. Pum, peguei. E depois? Eu começo depois disso daqui, eu começo a ficar incomodado, né? Eu tenho que ficar incomodado para eu começar a querer fazer alguma coisa. Beleza. Qual foi o momento da sua vida que você mais se sentiu incomodado e não tá fazendo nada? Pum. Aí, beleza. E qual foi o momento da sua vida que você sentiu mais motivação? Que você acordou, pulou da cama e já foi fazer direto o que você precisava fazer? Pum. E aí eu linko essas 3, tá? Beleza, então vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar você na situação de hoje, onde você está se sentindo triste,
depois você se sente sereno, você vai se sentir mais incomodado até você começar a ficar motivado a fazer as coisas. Beleza, quebra o estado, aquela história, vou testar. Eu disparo primeiro. Se eu disparar o primeiro e eu conseguir ir para o último, eu consegui fazer uma corrente perfeita de âncoras. Beleza? Isso é uma técnica muito efetiva, ajuda muito no processo. E aí existem outras âncoras também. Existe a palavra me fugiu. Caramba. É empilhamento de âncoras. Empilhamento de âncoras. Tá, que eu vou fazer várias âncoras, que nem você falou, tudo na mão. Se as âncoras forem congruentes, se os sentimentos foram congruentes, você fazer tudo na mão, você consegue uma resposta muito poderosa. Perfeito. E aí ela é efetiva para você usar do último estilo aí que eu vou falar, que é o colapso, né, mas eu já vou explicar. Então, o empilhamento eu quero pegar coragem, eu quero pegar determinação, eu quero pegar sentimentos que são congruentes aqui com o que eu quero de objetivo. E eu ancoro tudo sempre no mesmo lugar. E eu vou testar para ver se essa âncora é poderosa, beleza? Ela tem que ficar forte o suficiente para gerar uma química forte o suficiente no seu corpo para que você tenha uma resposta do jeito que você quer, adequada ao que você quer. E por que ela entra junto com a última, do colapso? Vou explicar o que é o colapso antes. Colapso, vamos supor que eu tenho aqui eu vejo essa garrafa e eu me sinto mal. Eu gostaria de olhar para essa garrafa e não me sentir mal. Beleza. Então, como é que é quando você olha para essa garrafa? Tá, eu me sinto mal, não sei o que, eu vou descrevendo, pum, eu ancorei num ponto esse processo ruim. E aí eu fiz como que você gostaria de se sentir quando você olhasse essa garrafa? Tranquilo, nem ligar para ela, não sei o que, tá. Então eu faço o empilhamento, deixo bem forte essa âncora, e aí, o que eu vou fazer? Tá, agora, vamos lá. Vamos pensar que você tá olhando para a garrafa. Aí vem aquele sentimento. E aí, eu disparo as duas âncoras ao mesmo tempo. Essa aqui tem que estar mais forte do que a outra que é negativa. E aí eu solto a negativa, deixo mais um pouquinho a positiva e solto de novo. Essa é muito doida, porque quando você tá fazendo isso, você vê na cara da pessoa que tem alguma coisa acontecendo muito estranha, né? Ele faz não tô entendendo. E aí você vai, quebra o estado e testa. Pronto, agora só olha pra garrafa pra mim. A pessoa já não vai ter mais a mesma resposta. Porque você fez um estímulo aí para quebrar esse processo dela. E aí, quanto mais elemento você utilizar de sistemas representacionais dentro da cabeça da pessoa, quanto no empilhamento, quanto mais você conseguir pegar e empilhar sentimentos bons, congruentes ali, mais forte ela vai ser para esse processo de colapso. Beleza? Acho que deu para dar uma resumida aí nos estilos de âncoras que tem. Muito legal, muito legal. Isso aí é muito legal. Eu estou aqui me sentindo, às vezes, assim, eu só estou aqui, tipo, muito legal, muito legal. Eu sou o cara que está na sentada, mas é que realmente tudo que você está falando, a gente vê no curso, né? Vem tudo isso, e é muito legal perceber o quanto isso funciona de verdade, né? Que realmente não é porque às vezes parece que isso bom, não é à toa, né? Que a estrutura da magia, né? O livro deles, né? Do Richard Bandler e do John Gray chama a estrutura da magia, porque parece mágico isso, mas não é mágico. A gente é assim mesmo. A gente funciona nessa lógica mesmo. Então, quando você a âncora, ela não é nada mais apenas do que uma descoberta do como a gente funciona. Existe, já conversamos sobre isso, a Amy Cruder, que é uma pesquisadora, uma psicóloga pesquisadora de Harvard, não sei nem se ela existe ainda, essa mulher, porque ela é conhecida há muito tempo, eu não sei nem, eu gostaria até, às vezes, fico curioso para saber o que ela está pesquisando, mas ela pesquisou as histórias das posições de poder, né? Que é da Mulher Maravilha, do Super-Homem, dessa gente, que ela descobriu que dentro de um estudo antropológico, né, de tudo, que crianças cegas, por exemplo, quando venciam algum tipo de competição, faziam esse movimento aqui,
sem nunca ter visto que alguém, quando ganha uma corrida e ganha alguma coisa, também faz o movimento do campeão. E isso foi uma deixa para descobrir que a gente tem reações já ancestrais, né, vindas, né, o fato de você se fechar, a posição fetal. Na verdade, você está por que você faz essa posição? Porque quando éramos quadrúpedes lá, olha só, nem tem coisas assim. Essa região frontal aqui, ela é mais fácil de ser atingida do que a dorsal. Então, quando você se fecha na posição que a gente chama fetal, na verdade o que você está fazendo é o seu corpo se proteger a parte dele que é mais frágil, que é a anterior. Então, tudo isso, de alguma forma, o que eu quero dizer é que ela foi descobrindo tudo isso e foi conectando isso com as reações químicas. Então, quando você você é vitorioso, quando você exerce o poder, quando você se coloca numa posição de poder, que é essa posição da Mulher Maravilha, que todo mundo já sabe também, que é aquela de botar assim, duas mãos na cintura e tudo mais, vai gerar uma química. Né? E aí a gente cai nessa estratégia das âncoras, né? Porque a âncora também é geração de química. A gente não pode esquecer que comportamento, né, é química e que âncora gera comportamento e empilhamento de âncora é a continuidade do comportamento, que é a continuidade da questão química, da geração de química, né? E o colapso de âncora é exatamente esse choque que se dá, e é por isso que você mantém ancorado no objetivo do estado desejado. Né? Isso é muito interessante. Eu queria aproveitar, Carlos, e chamar aqui o texto, porque eu separei um texto que eu achei um pedaço do texto do Sapos em Príncipes, que eles falam lá, o Richard Bandler e o John Grinder, não sei exatamente quem que fala algumas coisas aqui que eu queria destacar também, que inclusive reforça isso que o Carlos já falou, aí a questão do Pavlov, né? Será que Pavlov toca algum sino? Este é um condicionamento de estímulo-resposta. Linda é a personagem, a moça que ele está tratando aqui nesse texto. Linda teve uma determinada experiência que se tratou de uma resposta a uma pergunta de captação que eu lhe fizera, a saber, uma pergunta relativa à experiência que ela deseja modificar. Enquanto ela recuperava a experiência em sua totalidade, eu sabia pela observação de suas respostas tudo que precisei fazer, foi tocá-la. Então, eu só puxei isso aqui porque o Carlos já falou sobre isso, experiência dele, né? E isso está reforçado aqui, porque o que ele fez? Ele fez o que normalmente todos os encontros com pessoas, vou chamar de eventos, né? Os eventos com pessoas, com especialistas de PNL e tudo mais, ou mesmo o próprio curso, alguém é chamado convidado a dizer ou a se colocar como cobaia, entre aspas, e as pessoas todas, só quem é bobo que perde a oportunidade, né, para fazer passar por essa experiência, né? E eu achei interessante, a gente conversou sobre isso também antes, né? Eu achei duas coisas interessantes. Ela se postou, e aí o Carlos já mencionou também isso. Ele falou que ele não queria saber qual era a situação. E aí vamos chamar de M, ou vamos chamar de número 3, ou de Y. O importante não é a sua emoção. O que é importante é o que a gente vai conduzir aqui, né? Então, ele lá propõe, e aí é interessante que ele faz uma leitura e vê isso que o Carlos falou. Ela faz um movimento de olho e vai buscar uma memória. Né? Quando ele faz isso, aí ele percebe como é que está, e aí vê a emoção acontecendo. Então, que responde aquilo que o Carlos já falou ontem e que falou hoje, e que tem a ver com a questão de perceber na observação do que ela está dizendo, a mudança do estado dela. Né?
Eu estou batendo nessa tecla porque, para quem está começando, para quem quer aplicar em si, para quem está lidando com outras pessoas, dentro de uma empresa, dentro de uma entidade, dentro de um grupo, e precisa de alguma forma, na sua rotina ali, aplicar PNL, porque já fez o curso, ou porque quer fazer e tudo mais, ter essa percepção, essa sensibilidade que o Carlos chamou ontem, ser sensível a isso, né, Carlos? Eu sei que parece chato rebater nessa história, a gente volta para o rapport, mas eu acho que tem conexão fortíssima nisso, né, Carlos? Sim, total. Se você não tem uma boa calibração, se você não percebe a outra pessoa, você não consegue fazer nada, né? Aliás, você consegue estragar alguma coisa, mas você não consegue fazer um trabalho que poderia ter sido muito melhor, porque você não está observando, né? A famosa frase do Sherlock Holmes: você olha, mas não observa, né? Então, essa é a diferença que um bom PNLista tem que ter. Ele não pode só olhar, ele tem que observar. Eu tenho que observar tanto o rosto da pessoa, se está mudando alguma coisa no rosto da pessoa, na respiração da pessoa, a linguagem corporal da pessoa muda. Então eu tenho que observar tudo isso para eu conseguir fazer um bom trabalho com ela. Senão, não adianta nada. Perfeito. Então, isso aí é um grande aprendizado, né? E aí eles citam mais coisas aqui que eu vou querer fazer aqui. Ele vai fazer a seguinte fala aqui, né? Este toque está associado com a totalidade da experiência que ela se recordou. É o mesmo processo da coisa que ela deseja mudar. Como é que, ao criar a imagem, ela tem todo um conjunto de sentimentos e sensações automaticamente? Ela vê a imagem, pam! Acontece com ela o sentimento desagradável. É o mesmo processo. É o mesmo Perfeito. processo. Isso é o processo de uma âncora interna, né? É o pensamento. É igual a pessoa que tem medo de assombração. O cara não tá vendo a assombração. O cara tá vendo na cabeça dele uma assombração, e essa assombração dentro da cabeça dele que tá assustando ele, né? Então é totalmente diferente. No caso aí dela ver a imagem, é a representação interna dela de visual. Ela vê uma imagem e essa imagem está causando essas sensações. Então o que dá para fazer? Eu posso desensibilizar essa imagem. Eu posso mudar a imagem de lugar. Eu posso fazer várias coisas aí com submodalidades que não vai ter mais a mesma resposta depois. Perfeito. Aí que ele continua. Quando a pessoa entra num determinado estado de consciência, tal como a experiência Y de Linda, aí ele não está. Ele resume a experiência dela, que ele não sabe, em Y. Pode-se introduzir uma nova dimensão em qualquer um dos sistemas sensoriais, tal como o toque. Chamamos esse elemento de âncora, nesse caso, a âncora sinestésica. Muito bem. Enquanto eu repetir esse mesmo toque, sempre com pressão igual e no mesmo local, no corpo de Linda, e quando ela não apresentar estados de consciência mais fortes, que entrem em competição com a consciência quando eu começar, o toque sempre recaptará aquela experiência. É interessante, né, Carlos, porque eu chamei isso de na pessoa que não está ali muito dentro do processo, né? E ele aborda isso, ele chama isso de um estado de consciência mais forte que entra em competição com a consciência quando eu começar, né? Uhum. Ou seja, e aí você já deu uma sacada aqui quando você falou, bom, aí eu vou usar o caminho da linguagem Milton, que eu vou fazer de um outro jeito aqui, porque eu vou cercar essa pessoa, eu vou, dentro da estratégia penelista, de fazer com que ela venha para a questão da âncora, né? Perfeito, isso mesmo. A partir do momento que é a flexibilidade de comportamento que a PNL prega, né? Se eu não estou conseguindo de um jeito, eu faço de outro jeito para obter o resultado. Perfeito, perfeito. É um condicionamento direto. Na minha opinião, constitui um dos mais poderosos instrumentos subliminares dos quais se pode fazer uso enquanto terapeuta ou comunicador profissional. Tem o poder de conseguir praticamente qualquer coisa que você pretenda. Cerca de 90% do que ocorre em terapia é mudar as respostas sinestésicas que as pessoas têm em estímulos auditivos ou visuais. Ele cita esse exemplo. Meu marido me faz sentir mal. Minha mulher sempre me deixa zangado. Então, acho que é isso.
É legal aí porque a gente vê processo de metamodelo. Minha mulher sempre me deixa zangado. É causa e efeito e o sempre é o quê? É um quantificador universal. Pô, mas sempre mesmo, não teve um dia que a mulher não chegou e você não ficou zangado? Então aí entram os contra-exemplos aí para enfraquecer essas crenças criadas, né? Perfeito. Isso aqui, inclusive, tem uma coisa interna, né? Ele está com uma âncora, nesse ponto de vista do que está sendo falado aqui, é um tipo de uma âncora interna. Ele sente. Depende, né? Aí exige uma certa investigação. Se Perfeito. o cara pensa a respeito da mulher e ele fica zangado, aí já se tornou uma âncora interna. Se ele precisa ver ela e aí ele se sente zangado, aí ainda é uma âncora externa. Externa, porque de qualquer maneira, dá para fazer, por exemplo, um simples colapso aí e isso se resolve. Perfeito, perfeito. Bom, a gente está batendo aqui numa horinha de coisa, acho que a gente, se não, como eu sempre falo, a gente acaba ficando. Se não ficar por aqui, a gente vai fazer um curso. Se você tem alguma pergunta aí do pessoal? Olha, não tem. O pessoal realmente não está muito afim de fazer pergunta. Eles também perderam a chance de ganhar uma sessão com você. Vai ser mais na frente. A gente vai construindo isso aqui. A gente vai divulgando. Mas realmente nesses tempos de pandemia, nesses tempos de CPI, a concorrência é cada vez maior e a gente vai aí divulgando, né? Sim. Então queria só agradecer demais aqui, dizer que hoje a gente tratou, então, nesse microcurso, a gente está tratando o nosso microcurso aqui de rapport, tudo sobre âncoras e criando um bom estado de aprender. Né? Amanhã a gente vai tratar de um bom estado de aprender. O que é um bom estado de aprender, Carlos? Curiosidade. A curiosidade é o melhor estado emocional para você aprender alguma coisa, né? Só dando um spoiler, tem mais coisas que eu quero falar a respeito de aprendizado em si, que aí entra questões de neurociência, neuropedagogia, que são bem interessantes de colocar nessa aulinha aí pra gente. Então, beleza. Pessoal que está vendo agora, que vai ver daqui a pouco, ou que vê mais tarde, divulga, convida as pessoas para verem. A gente está aqui trabalhando, né? Eu comprei essa, entre aspas, essa ideia de divulgar a PNL, de levar a PNL junto aí para onde puder. Estou com o Carlos aqui, a gente está muito. Eu estou aprendendo demais aqui, é um privilégio mesmo estar aqui junto. Eu e o Diego, que o Diego também está aqui assistindo com a gente aqui. O Samuel hoje veio prestigiar. Entra a gente, sai gente, mas a gente está aqui. Então é isso, pessoal. A gente vai divulgando, vamos levando cada vez mais. Quem sabe seja aqui um grande caldeirão de um evento melhor e maior que a gente vai fazer, com certeza. Carlos, é isso, né? É isso. Então, uma ótima noite aí, Márcio. Obrigado. Obrigado mesmo pela paciência aí, pela oportunidade, né, que é de divulgar a PNL. E aí, eu queria lembrar vocês que agora tem coisa nova aí, ó. Já começou a acontecer coisas diferentes. Antes que ele acabe de falar, o Carlos já está aqui com um canal criou um canal no YouTube, vai começar a divulgar também coisas lá, então fique esperto aí. Tá bom? Sim, vai ser bem importante aí, porque além dessas aulas que a gente tá participando, né? Até pedir licença para o Márcio aí para roubar o material também, né? Ainda vou colocar mais algumas coisas. Eu estou para fazer um processo lá no meu canal de aos sábados, ainda não provavelmente esse mês, né? Mas no próximo, aos sábados, fazer os sábados de leitura, onde eu vou fazer, por exemplo, a leitura dos Sapos em Príncipes. E aí eu vou fazer comentários ali a respeito do processo processo penelístico ali. Mas é live onde eu vou passar o meu ponto de vista em cima do que é passado. Eu acho que vai ser bem legal ali a reflexão. Aí estendo o convite aí ao Márcio aí para estar lá também. Opa, vamos fazer força para estar junto. Então, eu quero agradecer a todos, agora ou depois. Boa noite, bom dia, boa tarde. Super abraço, Carlos, fica bem. Amanhã a gente volta para o nosso último desse microcurso aqui, tá bom? Abração. Vou saindo da live. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, Carlos. Valeu.